Olá, meu nome é Joel Donizete, sou professor de vocês nesse curso. Na aula de hoje, a aula de número 15, a gente vai mostrar o processo de inserção de peças hidráulicas em banheiro, cozinha e área de serviços. Bom, a gente terminou a modelagem dos elementos aqui, das bancadas. A gente vai fazer uma coisa importante também, que é a inserção dos pontos hidráulicos, tá? Isso é importante, às vezes, para visualização. E é importante também para a gente, depois, na hora que for fazer o projeto hidráulico, a gente ter esses pontos já definidos, né? Então, nós inserimos luminárias, né, que vai favorecer a gente na hora de fazer o projeto elétrico. Nós não inserimos aqui os acabamentos, os interruptores, tomadas, porque há uma variedade enorme de elementos, então, por mais que você possa inserir é, eu achei mais interessante a gente fazer isso lá no projeto elétrico, que a gente consegue inserir a caixinha já com os acabamentos, tá, específicos. Mas aqui na parte hidráulica a gente pode inserir os acabamentos porque facilita na hora de fazer o projeto hidráulico lá, tá? Já fica uma coisa melhor acabada. Bom, então nós vamos começar aqui pelo banheiro, tá? Aqui na planta, né, nós vamos vir aqui na planta de piso. Aqui na planta, nós vamos inserir aqui inicialmente as torneiras, tá? Então, nós vamos vir aqui em sistemas e vamos filtrar aqui, né, a parte de hidráulica só. Nós vamos aqui, conexão hidráulica. E a gente vai pegar aqui, vamos inicialmente aqui pegar uma torneira para lavatório. Então, nós temos aqui uma torneira para lavatório, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? Tem que lembrar sempre aqui que esses elementos, eles podem ser inseridos, né? Ou no plano de trabalho. O que que é o plano de trabalho? É o plano de corte. Ele vai ficar flutuando aqui, porque esse corte, né, nós já falamos disso, a planta baixa é um corte feito no plano horizontal, no altura de 1,20 m. Esse altura de 1,20 m é definido na faixa de vista da planta, tá? E se eu colocar na face, ele vai conectar aquela face que eu indicar. Pode ser a face aqui, ou a face vertical, que ele vai pegar uma parede, tá? Então, nós vamos pegar aqui a face, nós vamos pegar a face aqui da bancada, barra de espaço, girando a torneira, pronto, coloquei ela ali. Nós vamos agora procurar uma torneira para a cozinha. Nós temos aqui uma torneira de cozinha até com misturador, tá? Se quiser colocar água quente. Nós não vamos, na parte hidráulica, colocar água quente na cozinha, então nós vamos deixar uma torneira simples, tá? Então, nós temos aqui uma torneira bica alta para cozinha. Então, a gente vai vir aqui, então, colocar essa torneira aqui na bancada e fazer aquele mesmo esquema. Girar, tá? Agora, nós temos aqui as torneiras do tanque. A torneira do tanque, nós vamos colocar ela na parede. Então, nós vamos pegar aqui essa torneira para tanque. E aí, nesse caso, nós vamos colocar na face vertical, tá? Então, não vamos colocar na face, porque se fosse na face, eu ia colocar em cima do tanque. Como eu vou colocar na parede, face vertical. Aqui pode ser um pouquinho mais problemático colocar. Às vezes vocês não vão conseguir chegar e achar aqui a posição. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir que elevação que vai ter. Então, nós vamos colocar ela 1,20 m, que é a altura padrão aí, 1,10 m, 1,20 m, a altura padrão de torneira de tanque. E aí nós vamos chegar aqui até achar a parede. Se tiver com dificuldade, aperta a barra de espaço até localizar. Barra de espaço não, tab, até localizar o elemento, tá? Então, ó, localizei aqui. Eu vou deixar ele aqui, depois a gente faz os alinhamentos ali. Pronto, olha, já coloquei os dois elementos, vou vir aqui agora alinhar as torneiras certinhas ali. Então, as torneiras estão colocadas, posso clicar em ESC. Nós vamos agora começar a inserir os elementos na parede. Então, nós vamos fazer um corte aqui. Esse corte nós vamos colocar ele olhando para cá, tá? E aí vamos ver o limite de vista dele aqui, para que ele fique aqui restrito ao banheiro, né, que ele não pegue outros elementos. Então, está aqui, nós já estamos vendo aqui os elementos em vista, né, o chuveiro já está aqui. Se caso vocês não tiver colocado chuveiro, é só da mesma forma que se você vier em sistema, conexão hidráulica, você vai achar o chuveiro aqui também, tá? Então, como ele faz parte da hidráulica, a gente consegue colocar ele aqui, tá? Então, esse chuveiro nós colocamos aqui na altura de... Ele tem que ficar na altura de 2,10 m, tá?
Agora nós vamos começar a colocar os acabamentos. Vamos começar aqui pelos registros, acabamento de registro. Lembrando que um registro ele tem uma parte de acabamento e ele tem uma parte bruta, tá? Nós vamos fazer aqui o que é acabamento. Então, para entender, né, o que é o acabamento de registro, eu trouxe aqui uma ilustração para que vocês possam entender. Então, a gente tem o registro, a base do registro, e o acabamento dele é esse aqui. Normalmente você faz um acabamento, pode ser um acabamento mais simples ou um acabamento mais elaborado, né? Isso depende. Então, às vezes, o próprio preço do acabamento é muito mais caro do que o valor do acabamento é muito mais caro que o valor do registro. Mas você pode também comprar o registro bruto, né? Que é um registro que já vem com acabamento, tá? Ele já vem um registro, mas o registro bruto é utilizado mais em instalações escondidas, né? Instalações que não vão ficar aparentes. Normalmente, quando uma instalação é aparente, as pessoas acabam optando por colocar esses acabamentos aqui da forma que está aqui. A gente tem também, depois a gente vai falar dos demais elementos, vamos colocar os registros aqui, os acabamentos de registro. Então a gente vai vir aqui, hidráulica, conexão hidráulica, e a gente vai procurar então agora aqui o acabamento de registro. Aí tem que lembrar, por exemplo, se o registro for, normalmente o registro, esses registros pode ser de 3/4 ou de meia, tá? Isso vai depender do diâmetro da tubulação, se é 20 milímetros ou 25 milímetros. Normalmente os diâmetros são esses que são utilizados, mas se for diâmetros maiores, a gente vai ter que trabalhar com acabamentos maiores. Isso é definido lá no projeto hidráulico. Então nós vamos pegar esse acabamento que está aqui. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar uma aqui, tá? Para água quente. E vamos colocar outro nessa posição para água fria, tá? E vamos colocar dois acabamentos aqui embaixo para o chuveiro, tá? E agora nós vamos definir as alturas aqui, conferir essas alturas. Então aqui ele está a 2,36 m, eu posso colocar aqui a 2,40 m, tá? Padronizar. Aqui também eu posso colocar 2,40 m, 2,50 m, tá? E esses aqui normalmente fica a 1,10 m de altura. Tá? Então, assim, não é de forma aleatória aqui, a gente tem que definir o eixo certinho, né, para que ele fique centralizado. Bom, então a gente vai fazer aqui para garantir aqui, nós podemos vir aqui, digitar DL, linha de detalhe, e a gente vai fazer uma linha de detalhe aqui no eixo do chuveiro, e aí a gente pode vir aqui, ó, clicar aqui, vai aparecer a cota aqui, ó, então eu vou falar, por exemplo, que eu quero aqui, sei lá, 10 centímetros de espaço, e do lado de cá, posso também fazer uma cota aqui, e falar então que eu quero que tenha 10 centímetros. Já está com 10 centímetros, então está certinho aqui. Pronto, fechei aqui, então os acabamentos estão definidos. A gente agora vai vir aqui para o vaso. Então no vaso eu preciso colocar o quê? Eu preciso colocar um tubo de ligação para o vaso e uma ligação flexível, tá? Então, vamos lá. O vaso, então a gente precisa colocar o tubo de ligação, que é esse tubo que sai da parede e conecta aqui no vaso. Ele pode ser rígido, como esse aqui, ou ele pode ser flexível, tá? Normalmente o flexível ele é mais interessante, porque você errar a posição do furo aqui em relação ao vaso, a altura, você consegue encaixar ali. E também a ligação flexível, né? Como é uma caixa acoplada, eu preciso ligar a água da caixa acoplada. Então, vejam aqui que o que nós estamos inserindo aqui são os elementos que ficam aparentes, tá? Os elementos, o embutido aqui, isso aqui nós vamos fazer na parte hidráulica, que é a tubulação marrom, né, de soldado, o joelho LR, e aqui então a ligação flexível, que ela pode ser em PVC ou pode ser metalizado, tá? Aqui também pode ser metalizado como esse aqui, ou pode ser em PVC, que é mais barato. Então a ligação flexível, ela sai então da parede e vai encaixar aqui debaixo da caixa de descarga. Então a gente vai voltar aqui, vamos inserir, nós vamos lá em sistemas, conexão hidráulica, e a gente vai procurar esses itens agora. Então vamos pegar o tubo de ligação, ó, nós vamos colocar
ele aqui, na verdade, ele tem que ficar... Nós vamos colocar aqui, depois a gente ajusta a altura dele, tá? E agora nós vamos colocar a ligação flexível, tá? Então nós vamos colocar uma ligação flexível que está com elevação 90, eu vou colocar aqui com elevação 0, para facilitar. E aqui também, vou colocar duas aqui, porque eu vou precisar de uma para o vaso e vou precisar de uma para o lavatório. Então, aqui para o lavatório. Então, a gente vai já inserir aqui. Olha, a altura disso aqui, normalmente isso aqui tem que ficar de 30 a 34 centímetros. Eu vou colocar com 33 centímetros, tá? Depois que eu fiz isso, eu posso vir agora aqui, modificar e alinhar, porque tem que estar alinhado aqui com o vaso. Pronto, já está lá. A ligação flexível, para a válvula de descarga aqui do vaso, a caixa acoplada, desculpa, ela fica a 20 centímetros de altura, tá? E ela fica aqui do lado, normalmente ela fica a 15 centímetros deslocada do vaso aqui. Então eu posso clicar aqui e falar que ela tem que ficar 15 centímetros aqui deslocada. Essa ligação flexível aqui, a gente vai utilizar um lavatório. Vou mostrar aqui então o lavatório como é que funciona. Então, o lavatório, nós temos a ligação flexível, bem semelhante à ligação do vaso, né, da caixa de descarga do vaso. No entanto, ela é ligada mais alto, ou seja, ela vai direto na posição onde a torneira está. Tá? E a gente também, debaixo da pia, tem a parte de esgoto, que é o sifão, que a gente tem que interligar aqui. Então, esses aqui normalmente ficam na altura de 40 centímetros, 50 centímetros, tá? E esse aqui fica na altura de 40 centímetros. Na imagem aqui está até invertido. Normalmente a de água é mais alta e a de esgoto é mais baixa, tá? Mas não tem tanto problema também em relação a isso aqui não. A questão é que pode cair água aqui, contaminar, então normalmente é invertido. Aqui, por exemplo, olha, o sifão aqui está um sifão em PVC, mas ele pode também ser rígido, tá? Ou ele pode ser flexível como esse aqui, pode ser em PVC ou pode ser metalizado também. Então nós vamos vir aqui, vamos agora inserir o sifão. Então nós vamos em sistemas, vamos buscar lá então conexão hidráulica. A gente vai colocar agora então, buscar o sifão. E vamos aqui inserir ele nessa posição aqui. Bom, normalmente o sifão ele tem que ficar, como eu disse, a 40 centímetros do piso, tá? Ele está com elevação aqui, eu vou tirar essa elevação dele, colocar 0 de elevação. E esse aqui, ele fica normalmente a 50 centímetros do piso. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e modificar o sifão ali. Normalmente, o sifão a gente faz alinhado com a torneira aqui. Então, eu vou alinhar ele. E a ligação flexível não precisa ficar necessariamente alinhada, porque você consegue, né, ajustar a altura, ajustar ela aqui para que ela encaixe aqui na torneira. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos 10 centímetros de deslocamento de um para o outro aqui, tá? Tranquilo. Então, feito isso, essa ligação ela vai vir aqui, encaixar aqui na torneira, né? O sifão também a gente vai subir com ele, ele vai até a base aqui da bancada. Bom, já feitos aqui esses elementos, estão inseridos, a gente agora vai inserir os elementos na cozinha, tá? E o processo é o mesmo, a altura, né, do sifão na cozinha é a mesma coisa, a ligação flexível também. E nos tanques também nós vamos ter que colocar dois sifões, né, nos tanques, e a gente vai colocar um registro lá para o tanque. Então eu vou mostrar aqui daqui a pouco o processo pronto então. Bom, então agora nós já fizemos, né, todos os acabamentos, a gente vai mostrar aqui na vista 3D. Vamos aqui na vista 3D e a gente vai então recortando aqui, fazendo a região de recorte para a gente mostrar então esses acabamentos. Pronto, então olha, aqui a gente pode mostrar o banheiro, né, já com os acabamentos, né, todas as ligações, né, os elementos que a gente utilizou, a questão do vaso aqui, se eu quiser ver o tubo de ligação, ele está lá atrás, a ligação flexível. Aqui, já aproveitar, vou reduzir o campo de visão aqui
mostrar a área de serviço, então nós colocamos aqui 2 sifões, tá? Embaixo apenas dos tanques, e aqui colocamos um acabamento de registro para a máquina de lavar na altura de 90 centímetros, tá? A gente vai agora na cozinha, vou mostrar como ficou a cozinha então. Olha, a cozinha nós tínhamos aquela torneira, a gente colocou um acabamento de registro aqui em cima, aqui, tá? E debaixo aqui do armário nós colocamos a ligação flexível, o sifão, tá bom? E então dessa forma aqui a gente finaliza, tá? Aqui faltou alguns elementos que a gente precisa contabilizar também. Eu fiz até um corte aqui para mostrar para vocês. Eu vou acionar aqui. Por exemplo, se eu pegar os banheiros aqui, eu preciso de ter um cabideiro, eu preciso de ter um porta-papel higiênico, eu preciso de ter os elementos, né, um espelho, e são elementos que na arquitetura a gente pode definir o custo, né, a gente já pode definir previamente, mas se eu quiser inserir esses elementos aqui, eu posso inserir, eles vão ser contabilizados, tá bom? Mas aqui, normalmente nos banheiros, a gente coloca um sóculo, né, para colocar sabonete, colocar shampoos. Então a gente pode vir aqui em arquitetura, componente, sóculo não, desculpa, um nicho. E a gente tem um nicho aqui, tá bom? Então a gente pode colocar um nicho aqui, eu posso definir um material, posso colocar aqui um granito, né? Os materiais, eu não vou colocar o material aqui não, tá? E a gente vai então inserir esse nicho aqui, tá bom? Esse nicho eu coloquei ele com, a gente pode vir aqui editar tipo, né? Nós colocamos ele aqui com 60 de largura, tá? E coloquei ele aqui, a altura dele aqui, a gente pode trabalhar aqui com a altura de, sei lá, 60 centímetros do chão, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu procurei alinhar ele aqui com a janela. Bom, agora nós vamos aqui na planta de piso 1 e nós vamos fazer um corte aqui na outra direção, tá? Vamos acionar esse corte e a gente vai então inserir outros elementos aqui. Então nós vamos vir aqui, sistemas, equipamento, aqui conexões hidráulicas. Nós vamos pegar aqui e vamos inserir uma saboneteira, tá? Nós vamos inserir uma saboneteira aqui, tá? Posso colocar ela na altura de 1 metro, tá? Vou inserir também aqui, vou vir aqui em conexões hidráulicas, nós vamos inserir também aqui um porta-papel higiênico. Então, nós vamos inserir um porta-papel higiênico aqui do lado do vaso. Vamos inserir um espelho, tá? Aqui nós temos um espelho, nós vamos inserir um espelho aqui nessa posição, tá? Pronto, agora nós já inserimos esses elementos aqui. A gente pode agora fechar esse corte. Bom, a gente vai pegar esse corte aqui, nós vamos vir ao lado dele, tá? Vamos acionar o corte e a gente vai inserir um cabide para toalha aqui. Então, nós vamos vir aqui em componente, vamos pegar o cabide para toalha e vamos colocar um cabide aqui nessa posição, tá? Então, ele está mais ou menos 1,80 m de altura, a altura do box ali. Se a gente quiser colocar mais baixo, pode colocar mais baixo também. E nós vamos aqui copiar, vamos colar ele alinhado aí no piso 2. Então, ele vai ficar já no nível 2 lá definido. Vamos voltar aqui o corte 1 que a gente tinha, tá? Vamos fazer a mesma coisa em relação ao nicho. Nós vamos copiar e colar alinhado com o nível selecionado. Vamos colocar no nível 2. Olha aqui, ele ficou um pouco mais alto. Nós vamos descer ele aqui, colocar na mesma altura de baixo. No de baixo nós colocamos a 60 do piso 1. Então nós vamos colocar, ele aqui a 60 centímetros também, conforme ele fez no outro ali. Posso vir aqui, alinhar ele aqui. Pronto, agora nós vamos utilizar esse corte que a gente fez aqui, vamos virar esse corte
Bom, agora nós vamos acionar esse corte, só que aqui ele está vendo, está na frente, eu vou reduzir aqui para ele que veja só até aqui, e vou também trazer ele um pouquinho para frente aqui, para que ele não pegue ali aqueles elementos que estão para trás ali, tá? Vou acionar o corte, e aí eu estou visualizando aqui os elementos, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, vou filtrar, e vou falar que eu quero só as peças hidrossanitárias. E aqui, o que eu já tenho lá em cima, eu vou tirar. Então, para tirar, eu aperto Shift e vou tirar o vaso, que eu já tenho lá em cima. Vou tirar a cuba, que eu já tenho lá em cima. Tá? O chuveiro, que eu já tenho lá em cima. Então, vou vir aqui, copiar, vou vir colar, alinhado com o nível selecionado, vou colocar no nível 2. Pronto, já coloquei os itens lá. Bom, agora, então, eu vou lá na vista 3D e posso visualizar todos esses elementos lá inseridos, né? Todos os elementos da forma que deveria estar aqui. Bom, então estamos aqui com todos os itens inseridos agora. A gente pode vir aqui no 3D e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos selecionar tudo aqui, vamos filtrar os elementos, vamos deixar apenas aqui, desabilitar, deixar só as peças sanitárias e vamos aqui isolar a categoria. E a gente vai então conseguir visualizar todos os elementos que a gente colocou aqui, né? Então, o cabideiro do lado de cá, a saboneteira, o porta-papel toalha, o espelho, né? Isso dos dois andares aí, tá bom? Então a gente consegue ter uma visão completa e dessa forma a gente termina então as modelagens aqui, a modelagem dos pontos hidráulicos, né? E dos elementos do banheiro de forma geral. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado e aguardo vocês então na nossa próxima aula para a gente dar sequência aos nossos trabalhos.